Tudo bom, pessoal? Vamos falar sobre como fazer um primeiro atendimento para um cliente de regularização, tá? Na verdade, eu fiz esse material aqui numa live hoje cedo, dia 24 de abril de 2021, tá? E como eu tô novo aí nessa área dos vídeos, realmente eu dei uma bobeada que acabei perdendo o material, mas foi uma live muito boa, tá? Teve algumas interações, algumas perguntas, realmente é uma pena ter perdido esse material, mas como eu comprometi de fazer gravações toda quarta e sábado, eu estou regravando esse conteúdo para quem não pôde comparecer hoje cedo e acabou perdendo, possa ter acesso, porque nossa ideia aqui é fazer o material chegar no máximo de pessoas possíveis e poder auxiliar no que for possível aí dentro dessa área de regularização imobiliária que é o nosso mundo, tá bom? Então vamos lá. Uma coisa que eu falo assim, por que desse tema ele é importante, é que 85% do nosso trabalho todo, ele está vinculado a esse primeiro atendimento, né? Ele está vinculado a toda a parte antes do fechamento. Por quê? É nessa etapa que você vai ter que avaliar, ver o que precisa ser feito, montar um planejamento, uma estratégia para você atender esse cliente, e depois do cliente fechar, você vai entrar realmente numa parte que ela é operacional. Tá? Para fazer aquilo que você planejou sair do papel, fazer acontecer, tá? Ou entrar no papel, na verdade, né? Então, uma coisa que eu vejo acontecer muito mesmo, uma coisa que na verdade eu falo muito, é que você deve fazer somente aquilo que precisa ser feito por você, tá? O que eu quero dizer com isso? Você tem que entender que você como profissional, engenheiro, arquiteto, você tem um custo da sua hora, né? E você tem que entender que o custo de um estagiário, o custo de um desenhista, a hora dele tem que ser mais barata do que a sua. Tá? E não tem problema nenhum eu falar aqui para estudantes, para estagiários e tal. Realmente é interessante você saber que você está entrando num negócio e que você possa enxergar o seu negócio de arquitetura e de engenharia como um negócio. Tá? Foi até interessante assistir uma palestra esses dias do Flávio Augusto. Para quem não conhece, ele é um bilionário brasileiro, não é milionário, é bilionário, né? Ele é dono da WhatsApp, que é uma escola de inglês, e ele estava falando justamente isso, que qualquer empresa, né? Claro que não é só na nossa área de engenharia e arquitetura, qualquer empresa, ela tem 3 níveis, né? Vamos falar assim, um esqueleto, né? A estrutura de uma empresa. Né? A empresa ela tem que ter um primeiro nível, que é o estratégico, um segundo nível, que é o executivo, e o terceiro, que é o operacional. E é muito legal porque ele faz uma relação, inclusive, com uma embarcação, né? Um navio, onde você tem o operacional, que é o marinheiro, lá o marujo, que ele vai estar com escovão, ele vai pegar o óleo, vai passar na máquina para ela poder funcionar, vai alimentar combustível, enfim. Tá? Sem ele, o negócio realmente não funciona, mas ele é o que põe a mão na massa, tá? Muitas vezes não exige um conhecimento técnico muito avançado no serviço, tá? Ele vai ficar preocupado realmente com o operacional, fazer aquilo acontecer. Existe o segundo nível, que vamos falar é o sargento, que ele vai ali comandar, fazer toda a parte ali de quebra-cabeça e tal, para passar a ordem para o marujo, né? Então, ele vai ficar ali na parte do executivo, fazer as coisas realmente acontecerem, coordenar tudo isso. E, por último, que é um gargalo aí que muita gente deixa de fazer, que é a parte estratégica da coisa, tá? Que é o capitão do navio, né? Para onde que ele vai direcionar o navio para que o navio siga aquela rota. Né? E tem uma frase muito legal também do Alice no País das Maravilhas que fala que, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, para onde você está levando o seu negócio? Isso é muito interessante a gente parar para refletir, porque a arquitetura realmente eu sou apaixonado com a área, né? Mas a gente realmente tem que olhar para ela como um negócio e poder viver bem do nosso trabalho, tá? É a mesma coisa que você pensar também no avião. Se você está lá no avião, passa o piloto tomando um cafezinho, vai falar assim, quem que está guiando esse negócio? Então, para pensar realmente como você está no seu negócio. Você está guiando o seu negócio, você tem um planejamento ou você está indo para qualquer lugar? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Né? Então, realmente, para pensar nisso e começa a se organizar um pouco mais para você montar um negócio realmente estruturado e de sucesso. Tá?
Bom, se você é do escritório do eu sozinho, acaba sendo tudo para você, ok? E aí o Flávio Augusto também fala que pelo menos dedica 15% no operacional, 70% no executivo e 15% no estratégico. Com o tempo, você vai perceber, na verdade, que esse 15% só do operacional, que às vezes é preciso, você vai poder terceirizar, porque afinal a hora do desenhista é mais barata do que a sua. Fazer exatamente somente aquilo que precisa ser feito por você. Legal? Gente, deu uma abertura aí um pouco longa, mas é muito importante trazer isso para vocês, tá? Bom, e quando eu criei o tema dessa live, como fazer o primeiro atendimento de regularização, depois eu parei para refletir aqui, eu acho que pode dar margem para duas interpretações, tá? Uma seria um primeiro atendimento para o recém-formado que está entrando agora, para ele fazer esse primeiro atendimento, ou então para quem já tem aí anos de estrada, para que ele possa fazer o primeiro contato com o cliente para fazer esse trabalho de regularização. E para ser 100% honesto com vocês, era até nessa segunda possibilidade que eu tinha pensado, tá? Mas se a gente parar para ver bem também, tanto uma coisa quanto a outra, você sabendo como fazer essa aproximação e saber como dar o primeiro passo, né, tanto num primeiro cliente ou seu milésimo cliente, não tem problema, vai ser realmente o mesmo procedimento, tá? Que a gente orienta para você conseguir trabalhar com segurança e enfim, legal? O que acontece? Normalmente, você pode divulgar seu trabalho, você pode fazer todo um trabalho de marketing, enfim, mas normalmente quem vai fazer um primeiro contato com o interesse do fechamento é o cliente, que ele vai ligar no seu escritório, vai te mandar um WhatsApp, um e-mail, tal, vai encontrar com você na rua para poder fazer um fechamento. E quem que tem que atender esse cliente? Gente, uma outra coisa que eu vejo acontecer muito, qualquer pessoa que trabalhe com você. Como assim? Se você tem uma secretária, se você tem um estagiário, se você tem um desenhista, se você tiver qualquer pessoa dentro do seu escritório, ou qualquer parceiro que trabalhe com você, a pessoa ela tem que saber sobre o seu procedimento, sobre sua forma de trabalho. De novo, para que fique para você somente aquilo que precisa ser feito por você. Imagina só, a pessoa liga lá no escritório, fala com a Bruna que trabalha lá comigo, a Bruna não sabe como funciona o meu trabalho. Aí às vezes quando eu chego no escritório, já estou com aquela tarefa de afazeres e eu tenho mais uma lista de cliente, eu tenho mais um contato de cliente ali para eu poder dar atenção, já vai atropelar minha agenda, sendo que ela poderia ter feito esse serviço e me poupar, sim, de ter que gastar esse tempo com o cliente, né? Além de, claro, que ela vai poder já fazer um atendimento imediato para o cliente, enfim, é sempre bem melhor, tá? Até porque eu não sei se esse cliente ligou para mim, não consigo falar comigo, desliga e liga para outro profissional, tá? Vai saber, tá? E uma coisa que a gente fala que se você puder fazer um primeiro atendimento, também faça, claro, às vezes chega o cliente lá no escritório, se você tiver disponibilidade de atender, faça, não tem problema, não é que não preciso vender, eu não vou vender, venda, às vezes o cliente ele vai procurar por você para fazer essa regularização, tá? Então, uma coisa que a gente fala também o que a gente vai falar nesse primeiro atendimento. Gente, uma coisa que eu falo muito, tá? Estou estendendo um pouco na abertura, mas isso é conteúdo também, tá? Uma coisa que eu falo muito, muitas vezes falta a gente combinar o óbvio, tá? Teve até um caso aqui uma história aqui, que São Roque tem a festa de agosto, que é uma festa tradicional na cidade, e tem um desfile, eles distribuem vinho, e tem as danças, aqui tem uma colônia italiana muito forte, e aí tinha um grupo de dança muito legal, animado, e eles saíram dançando, interagindo com todo mundo que estava ali no meio da rua, e atrás tinha um cara empurrando a caixa de som, emburrado. E eu comecei a olhar para ele, e para mim, pelo menos, quebrou todo o encanto de toda aquela festa. Por quê? Faltou alguém chegar para o cara da mesa de som e falar, olha, a gente está em festa, viu? Dá um sorriso, né? Tenha uma postura para você fazer esse atendimento na festa, tá? Agora, mesma coisa eu trago para o escritório. Como que você está atendendo o seu cliente, tá? Seja simpático, todo mundo gosta de ser bem tratado, gente. Isso daí é o mínimo, é o óbvio, mas é muito, muito, muito importante eu trazer aqui para vocês, porque vai fazer toda a diferença no seu negócio, tá? Bom,
Então tá, você pegou, atendeu o telefone com simpatia e tal, e o cliente, ele normalmente ele vai te falar qual que é a questão dele, para que ele precisa do seu serviço, tá? Normalmente as pessoas já têm uma necessidade absurda de falar sobre elas mesmas, tá? Então, você deixa o cliente falar, ouve o que seu cliente quer, tá? E o que vai acontecer? Se ele precisa de uma regularização, ele vai acabar te falando por que ele precisa daquela regularização, tá? Se ele recebeu uma notificação da prefeitura, ou se ele teve uma proposta de compra da casa, ele precisa documentar porque a venda é financiada, ele vai te falar. E nessa hora realmente a gente vai concordar com o cliente, né? A gente vai realmente vamos falar assim, se solidarizar com ele, falar assim, não, realmente, olha, você vai confirmar a intenção de compra, que aquilo ali, né, claro que desde que seja verdade que ele vai precisar da regularização para aquele procedimento, né, e para você gerar realmente um maior engajamento com o cliente, tá? Então, normalmente eu até tenho alguns casos aqui da longa trajetória, longa não, uns 14 anos, não sei se é longo ou não, mas a gente já está há algum tempo de estrada e tem algumas histórias aí para contar. E aí, o que eu te falo, já voltamos aí nesse tema, mas o que normalmente as pessoas compram, gente? Toda compra que você faz para tudo na vida, tá? A pessoa, ela compra por desejo, por necessidade, ou ela compra por medo, tá? Por exemplo, eu tenho uma moto, eu adoro moto, eu gosto, né, adoro ter uma moto. Preciso de moto? Não. Preciso ter uma moto grande? Tal? Não preciso, mas eu tenho. Por quê? Eu gosto, tá? É desejo puro. E tudo bem. Existe uma outra venda que é a venda da necessidade, que é o cara que ele tem a casa, ele precisa vender financiado, ele precisa daquela documentação, ele não quer, mas ele precisa daquilo, ele está te procurando para fazer o serviço. Uma outra coisa que vende pra caramba, gente, é o medo, tá? Desde que você haja com a verdade, você pode trazer o medo para a venda, porque o cliente ele não quer passar por aqueles problemas que você pode apontar para ele, tudo que poderia resultar se ele não tivesse a regularização. Então, quando muitas vezes o cliente fala, eu preciso regularizar, você fala, realmente, porque quando tem um imóvel irregular, a prefeitura pode estar te cobrando IPTU a mais em forma de multa. O cara pensa assim, poxa, então, eu posso estar pagando mais, eu posso estar deixando perdendo dinheiro com isso? Isso é um medo, tá? Uma outra coisa que a gente fala bastante aqui, claro que com verdade, é sobre a segurança realmente do negócio, né? Eu até falo, como eu gosto de moto, minha médica tem pavor, porque tudo que é ruim de acidente de moto ela vê lá no hospital. A gente mexe com imóveis, regularização imobiliária. E de verdade, gente, eu já vi, não foi nenhuma, nem duas, nem três, nem 10 pessoas perderem um imóvel por falta de documentação. E quando você conta esses casos, a pessoa realmente ela vai ficar de cabelo em pé, ela vai querer de toda forma ter a contratação do seu serviço. Até porque quando você conta essa história para o cliente, ele vai realmente entender que você entende a dor dele, que você se solidariza com a dor dele, ele vai realmente querer fechar com você. Legal? Então eu estou passando aqui pelo meu material de apoio, gente. Como que é? Então, tá, o cliente te ligou, você foi, ouviu ele e tal, né? Você vai entrar na conversa dele e falar assim, olha, não, realmente, para você vender sua casa, você vai precisar documentar, enfim, tá, para você regularizar, porque você recebeu uma notificação, é bom porque senão a prefeitura te cobra mais, né? Se a pessoa precisa de um documento, enfim, tá? Você vai sempre concordar com ele para que você tenha esteja em congruência com ele, né? Esteja em harmonia com o que ele está te trazendo. E uma coisa que a gente fala é sobre o seu orçamento, já deixa bem claro para ele, fala assim, olha, como que eu trabalho, né? Para os projetos de a prefeitura, para fazer a aprovação, eu vou te cobrar X o metro quadrado, te cobro R$30 o metro quadrado do projeto com uma partida mínima de R$2.500, tá? Isso daí a gente tem já um material falando sobre isso, tá? Bom, esses valores que eu passei, você somente que vai poder chegar no preço do seu custo, quanto que você trabalha para fazer um projeto desses, tá? Então, sempre eu oriento, cobra por metro quadrado para você não tirar
deixar dinheiro na mesa, mas conheça aquela estratégia de você montar sua composição de custos para também você não pagar para trabalhar. Isso é muito importante, tá, gente? E aí você vai falar assim, olha, então, para a prefeitura eu vou te cobrar R$ 30 por metro quadrado, a partir de R$ 2.500, que é a partida mínima, eu vou precisar fazer um laudo técnico para regularização, vou te cobrar ali mais R$ 350 para fazer esse laudo, tá? E isso daí para o primeiro passo que é a prefeitura. Depois, né, dependendo, aí vamos falar do cara que quer vender a casa financiada, tá? Depois você ainda tem que regularizar na Receita Federal e no Registro de Imóveis, né? E para fazer esse trabalho na Receita e no Registro, eu vou te cobrar ali mais 2,5, tá? De novo, você vai conhecer seus custos para poder passar para o cliente, tá? Gente, isso daí já basta para a pessoa ter como um orçamento, tá? Se ela está pesquisando por preço e tal, é isso que ela deve saber. Mas o que você vai fazer para o primeiro atendimento de fato? Você passa para o cliente, assim, depois que apresentou os preços, fala, olha, mas para a gente conseguir fazer a sua regularização, a gente vai precisar, é orientado que a gente faça primeiro um diagnóstico do seu imóvel, tá? Cada caso é um caso e realmente a gente vai ver, né, o que a gente precisa fazer especificamente para o seu imóvel para que a gente faça essa regularização, tá? E aí eu vou te apresentar todos os custos afinados, consigo te apresentar as taxas de aprovação e tudo mais, tá? E para eu fazer esse serviço, eu vou ter que ir na sua casa para tirar as medidas, né? Até porque eu preciso saber quantos metros quadrados sua casa tem na realidade. Eu também vou precisar saber se a sua casa está obedecendo todo o código de obras, tá? Então, realmente, a gente vai aí, eu vou tirar toda a metragem e tal. Depois eu vou ter que entrar em contato com a prefeitura, eu vou ter que ir na prefeitura para saber o que existe cadastrado na prefeitura. Não só o que existe cadastrado, na verdade, mas é diferente você ver o que existe cadastrado e o que existe regularizado na prefeitura, tá? Afinal, pode ter construção que esteja cadastrado por meio de uma fiscalização, enfim, mas esse imóvel estar como irregular, tá? Então, depois vai falar assim, olha, eu vou também analisar a sua documentação que você tem, a matrícula do seu imóvel, para saber se está direitinho, ou se a gente vai precisar fazer alguma retificação, e enfim, tá? Bom, e para eu fazer esse serviço, de novo, eu vou ter que ir no local, eu vou ter que ver com a prefeitura, eu vou ter que analisar sua documentação, e para eu fazer esse diagnóstico, eu vou te cobrar X, tá? Mas eu vou te passar todo o caminho das pedras, você já vai ter meus valores, as taxas e tudo direitinho. E aí, o que acontece, gente? Uma coisa que eu falo, é uma coisa que eu vejo que muita gente já faz esse tipo de trabalho de graça. Tá? Mas o que garante que o cliente não vai pegar esse diagnóstico todo que você fez, metragem e tal, e leve para algum outro desenhista ou algum outro profissional que ele vai ali cobrar realmente mais barato? Então, cobre esse diagnóstico, tá? Nem que você cobre mais barato, que você não faça toda a sua composição de horas, enfim. Gente, no escritório eu falo ali em torno de R$300, tá? Eu falo em torno porque depende muito da localidade. Quando é um pouco mais longe, claro que esse valor ele tem uma variação, mas, inclusive, eu falo para o cliente, olha, isso daí realmente a gente cobra, porque é nosso tempo, a gente vai aí, vai sentar, vai apurar para te passar todo um caminho das pedras, tá? E, enfim, se o cliente aceitar, você vai marcar com ele no imóvel da pessoa e vai pedir para a pessoa levar todos os documentos que ela tiver. Quais documentos são esses? Todos. Antes sobrar do que faltar, tá? Às vezes você pede algum documento específico para o cliente ele é leigo, ele não conhece sobre o documento, então ele fala, leva tudo, tá? E até legal que eu recebo aqui de foto de família, carta de época de namorado, enfim, isso daí a gente está acostumado, tá? Então pede para o cliente, leva tudo, né? Uma dica legal que eu passo aqui para vocês sempre usa o Google Agenda. Por que o Google Agenda? Se você tem uma equipe, por exemplo, se eu estou na rua, encontrei com um cliente, fiz um agendamento, eu vou lá e coloco na agenda. Se alguém liga no escritório e vê com a estagiária, vê com a Fabiana, que é outra arquiteta que trabalha comigo, pede um agendamento, instantaneamente, quando eu estou na rua, eu nem cheguei no escritório ainda, a informação já vai estar na agenda online. Então isso daí é só uma dica que é bem bacana aí, que vai te ajudar bastante, tá? E se o cliente não topar?
tudo bem, tá? Por quê? Não estressa. Se o cliente não topar, né, você vai ter tempo para fazer prospecção, você vai ter tempo de trabalhar realmente para quem queira fazer o seu trabalho. Por que eu falo isso, gente? Às vezes é difícil, às vezes a gente está com aquela conta para pagar, chega um cliente e você deixa o cliente embora. Não é que você deixa o cliente embora. Você tem que gostar mais de você do que do seu cliente. Tá? Isso daí é bem forte. Você tem que gostar mais de você mesmo do que do seu cliente. Você vai ter despesa, você vai ter deslocamento, você vai ter seu tempo. Você às vezes vai na prefeitura, quando a prefeitura não te envia por e-mail, por telefone, a ficha de cadastro, você vai ter que ir lá, você vai ter que sentar, vai ter que fazer uma outra reunião para atender o cliente. Então, valoriza realmente o seu tempo. Mas, se você ainda está inseguro, está no começo e tal, você pode até falar para o cliente, olha, eu vou te passar meu preço, tá? Meu interesse não é ganhar esses 300, 350 reais, o meu interesse é eu fechar o projeto com você. Então, você fechando, eu posso até abater esse valor. Não é o ideal fazer isso, tá, gente? Mas eu acho que eu sou bem prático com as coisas, não quero fazer um negócio engessado aqui, trazer para vocês algo que vocês também vão ficar inseguros de trabalhar. Mas nem relógio trabalha de graça. Então, se você fez um diagnóstico, cobra pelo diagnóstico. Fez seu projeto, cobra pelo projeto, tá? E isso realmente é o melhor dos mundos, é o que eu oriento para que você faça. Quantos clientes recusaram fazer o pagamento de um diagnóstico até hoje no escritório? Cara, pouquíssimos, tá? Você sabendo fechar bem um cliente, sabendo mostrar para o cliente que você sabe fazer o serviço, enfim, o cliente ele vai querer fechar com você, tá? Isso daí realmente a segurança você vai adquirir com o tempo, mas são pouquíssimos clientes. E os que quiserem ir embora, na verdade que não quiseram, ok, na verdade dá até um alívio, porque eu só vou estar trabalhando realmente clientes que estejam comprometidos em fazer um fechamento comigo, então isso é um baita de um filtro. Às vezes esses 300, 350 não vai nem te cobrir o seu cálculo da sua hora técnica, tá? Mas não tem problema, tá? Porque já vai ser uma conta que vai te ajudar a pagar, já vai minimamente cobrir as suas despesas, tá? E aí se você conseguir jogar algum lucro em cima, ainda ótimo, tá? Então você vai marcar no imóvel da pessoa para você tirar, fazer o primeiro contato com esse cliente, muitas vezes, né? E aí você vai lá no imóvel, e um ponto de atenção que eu falo é que quando às vezes você chega, primeiro contato que tem, o cliente muitas vezes ele vai querer ficar puxando papo, te mostrar a casa inteira, ele vai querer contar caso do vô e tal. E aí, o que você faz? Claro, você pode dar uma atenção, mas vai puxando o cliente e fala assim, olha, deixa eu só... Vamos falando aqui, mas vem cá, o que normalmente eu faço? Eu falo, olha, você com um jeitinho fala, vem cá, eu preciso só dar uma olhada aqui por fora na sua casa primeiro, para ver como ela tá. Por quê? Você não precisa entrar na casa, ver e tal. Olha por fora, normalmente as prefeituras vão cobrar no seu plano diretor, lei de uso e ocupação do solo, né, código de obras, em relação aos recuos, relação à taxa permeável, em algumas outras considerações que aí você tem que ter o conhecimento dessa parte burocrática, né, para você fazer essa regularização, e você já vai ver se o imóvel está adequado, tá? Porque se você começa a medir a casa por dentro, chega lá no fundo, você descobre que o imóvel ele não está obedecendo algum recuo, você está perdendo seu tempo, né? Então, pelo amor de Deus, não faz isso não, tá? Chegou no imóvel, dá uma olhada geral assim por fora, vê se a casa já atende a todos os quesitos para fazer essa aprovação. Poxa, mas a minha casa ela não está respeitando esse recuo dos fundos, né? A casa do cliente não está respeitando o recuo. Conheça a legislação municipal para ver se ela permite, mesmo que fuja do Código de Obras, duas alternativas. Ou se existe alguma outorga onerosa, que é uma tabela 2, você adquire um direito de ampliar alguns índices construtivos, tá? Invadir um recuo, aumentar mais a metragem da construção, mediante uma contrapartida financeira, né? Ou então se existe alguma anistia. São Paulo, a cidade de São Paulo, por exemplo, agora está em anistia para regularização de imóveis que não seguem a legislação municipal, tá?
Se o imóvel não atende, você já vai, né, falar para o seu cliente, olha, não é possível fazer a regularização, e você vai pegar o contato da pessoa e fala assim, olha, quando abrir uma anistia, quando tiver a possibilidade, eu entro em contato contigo para que a gente possa fazer a sua construção, tá? E aquilo, poxa, se eu não faço o seu trabalho, eu não ganho, eu não pago conta e tal, então assim, realmente quando puder, mas infelizmente hoje não é possível, tá? Teve até um caso de um cliente que eu fui atender, ele chegou no escritório, na verdade, era até um conhecido, poxa Igor, que legal, vendi minha casa, 500 mil reais, e o cara já me deu 200 mil, e aí tem 300 mil que é através de financiamento, então cara, eu preciso da regularização para ontem, veja aí que você consegue adiantar para mim e tal, porque... cara, todo feliz. Falei, não, beleza, vamos lá, a gente vai fazer um diagnóstico do seu imóvel e quando a gente chegou lá eu vi que exatamente esse recuo dos fundos não era atendido. Era uma casa de 3 andares, encostava tudo ali nos fundos, enfim. E eu virei para esse cliente e falei assim, viu, não tem como a gente fazer a regularização. O cara dava pulo dessa altura aqui, por quê? Como assim, Igor? Poxa, eu já vendi a casa, o cara já está morando aqui na casa e você está falando que eu não vou ter, o que eu vou fazer? Olha, né, é uma situação chata, mas realmente, posição da prefeitura, ou você vai demolir, que é uma coisa que normalmente já não vale a pena, ainda mais que a casa não era nem dele, ele nem ia poder demolir, ou espera sair uma anistia. Nesse caso em específico, o cara deu sorte porque passou um mês, isso daí já tem alguns anos, foi lá em 2014, quando a prefeitura aqui em São Roque abriu a anistia. Um mês depois, nem isso a gente conseguiu entrar com um projeto de regularização e o cliente ficou feliz, deu tudo certo, mas realmente foi muita sorte, o santo dele era muito forte, né? Tá, então você já olha essa questão dos recursos, a casa segue todo o Código de Obras. Você vai tirar fotos, tá? Tira foto de quê? De tudo, tá? Tem um senso crítico, parece bobeira, mas é muito verdade. Tem um senso crítico ao tirar foto. Procure ver pontos de dúvidas, pontos que você pode ter alguma questionamento depois quando você for no escritório para passar esse imóvel para o computador, o desenho para o computador. Tira foto de tudo, tá? Vê assim, pelo menos frente da casa, os recuos laterais, vê se a casa saiu inteira, detalhe de coluna, portão, aquela garagem tá ali, veja como que ela encaixa na casa, tá? Isso daí realmente é meio óbvio, mas também precisa ser feito com atenção, tá? Você vai tirar as medidas somente externa da casa. Por que a medida externa? Você ainda não passou um diagnóstico para o seu cliente, você já passou um orçamento, né? Se o cliente já te deu um ok e tal, e você já conhece o cliente, enfim, você até pode já tirar a medida numa única vez, mas isso é um risco, porque você não passou um diagnóstico ainda para o cliente, tá? Então você vai tirar somente as medidas por fora, tá? E essa parte das medidas é interessante eu te falar que vale a pena você destacar algumas áreas, como garagem, varanda, edícula, piscina, depósito, tá? Que são áreas que algumas prefeituras consideram como não habitáveis, tá? Cadastrada, porém não habitável. E aí você pode ter algum desconto de taxas de IPTU sobre essas áreas. Inclusive, depois mais para frente que a gente vai ver para a Receita Federal também, até agora tem algumas áreas que existem descontos de 50% ou 75%, para o recolhimento na Receita Federal da taxa do INSS, porém, também isso daí está em mudança. Agora, dia 20, entrou um sistema que chama Cero, tá? Cero, se eu não me engano, acho que é Cero, que ele vai substituir toda a diesel da obra. Se você não sabe do que eu estou falando, vai acompanhando o canal aqui que a gente vai postar mais material abrangendo, inclusive, parte de Receita Federal que vai ter bastante novidade, tá bom? E aí, então, vamos lá, só recapitulando. Chegou lá no imóvel, dá uma olhada por fora, tira bastante foto, você vai fazer as medidas somente externas para você não perder tempo, né? Imagina, eu lá no começo de carreira, eu ia no imóvel, tirava a medida de peça hidráulica, tirava a medida de janela, tirava a medida de pé direito, anotava todo o memorial descritivo de acabamentos,
e quando passava para o cliente, às vezes pode acontecer que o cliente não feche, ou que ele espere um pouco mais para fechar contigo, tá? E aí você realmente perdeu o tempo. Então faça o mínimo necessário nesse momento para que você possa fazer um diagnóstico para o cliente. Importante, metragem externa, tá? E você vai fazer uma análise preliminar da documentação, tá? O que é essa análise? Você vai pedir para o cliente aqueles documentos que ele tem, dar uma olhada ali por cima, mas o documento que você tem que ficar de olho é se ele tem a matrícula do registro de imóveis, tá? Que é o maior documento que o imóvel possa ter. Se ele só tem um documento de posse, o que é isso, Igor? Documento de posse, ou escritura, ou um contrato particular, tudo bem, você pega essa documentação, independente se for contrato, escritura ou matrícula, você vai pegar uma cópia dessa documentação para você analisar com calma lá no escritório, tá legal? E, enfim, você fez essa parte que a gente chama de levantamento, tá? Você vai realmente partir para você montar um diagnóstico, tá? E aí, no seu diagnóstico, você vai fazer todo, passar para o papel, passar ali para uma planilha, tudo o que você fez a apuração na prefeitura, no local, em relação à documentação, tá? O que a gente vai ter que verificar? Isso daqui é importante, tá, gente? Quantos metros quadrados tem na realidade? Qual que é a área atual da construção? Que você tirou aquela medida externa, tá? Então, chega lá, passa para o CAD ou passa para algum outro programa que você usa e você vai achar quantos metros quadrados tem na realidade. Você, com a ficha de informação da prefeitura, você já vai saber quantos metros quadrados tem cadastrado naquele imóvel. Ou então, se essa área cadastrada está regularizada, ou existe o cadastro de uma área maior, ela é parcialmente regularizada e foi ampliada depois, essa ampliação está irregular, você vai cruzar toda essa informação, tá? E cruzando metragem real com área cadastrada e área regularizada, você vai achar outros itens, que é a área que você vai ter a cadastrar e a área que você vai ter que regularizar. Inclusive, uma outra dica que eu trago aqui para vocês também, que é muito importante, é que algumas prefeituras elas vão pedir para que você faça o desenho de todas as áreas mesmo que já estão regularizadas. Então, você, com essa medição externa, você já vai saber quantos metros quadrados tem, porque se o seu cliente, se o seu desenhista, ele vai te cobrar ali geralmente por metro, tá? Você vai poder cobrar isso do seu cliente. Tá? Assim, tem uma casa, eu estou ampliando uma parte, outra já era regularizada, eu vou ter que detalhar isso daqui, eu vou ter que tirar a medida, eu vou ter que passar para o desenhista. Cobra lá um X sobre essa área também do desenho, tá? E aí, como que vai funcionar? Normalmente o projeto, né, o seu trabalho, a gente fala o projeto, na verdade, a planta ela é uma parte de todo o processo de regularização. O seu processo de regularização, você vai cobrar em cima da área a ser regularizada, tá? As taxas de prefeitura, elas podem ser cobradas ou em cima da área a ser cadastrada ou então em cima da área a ser regularizada. Isso daí é importante você conhecer também da sua legislação municipal, como que a prefeitura adota. Normalmente, as áreas a serem cadastradas têm um imposto que é o ISSQN, tá? Que o serviço foi feito, independente da obra, né? O serviço ele foi feito, independente de ter sido feito com projeto, sem projeto, respeitando os recuos ou invadindo tudo, o serviço foi feito, a prefeitura ela vai cobrar, tá? E aí ela vai te cobrar também algumas taxas sobre as áreas de regularização. Legal? Bom, aí depois que você fez esse levantamento de áreas, o quadro de áreas, você vai ver a situação documental do seu cliente, né? Como esse imóvel está cadastrado na prefeitura, em nome de quem que esse imóvel está cadastrado. Não adianta eu pegar um imóvel, né, o meu cliente, o Pedro, vier me procurar e a casa estar em nome de João. Quando eu der entrada com o projeto, a prefeitura fala assim, quem que é esse tal de Pedro que quer regularizar um imóvel que tem nome do João? Então, a ficha de cadastro é muito importante que esteja em nome do cliente, tá? Ou se você precisa fazer essa transferência, atualização do processo para o nome do cliente, tá? E a matrícula, que é o que a gente fala, que é o maior documento que o imóvel pode ter, são 4 pontos que a gente vai ter que analisar na matrícula, tá?
se ela está em nome também do interessado, do seu cliente lá, desse Pedro, né? Se ela consta a superfície, o que é isso? Quantos metros quadrados a construção tem? Tomar uma água, importante. E quantos metros quadrados aquele terreno tem, tá? Uma coisa importante que eu trago aqui para vocês, que eu vejo muita gente que tem dificuldade, é que você pode ter um lote de 10 por 25 com 250 metros. Desde que esse lote ele seja com ângulos retos, 90 graus, tal, você vai 10 por 25, 250. Você pode ter também um lote de 10 por 25 com 134 metros quadrados. Uai, Igor, como assim? Vai lá no CAD, faz um 10 por 25 e coloca ângulo nesse lote. Quando você tem ângulos, você pode ter medidas menores, tá? Você pode ter esse lote de 10 por 25, 134 ou até menos, né? Ou mais metragem. Só que nunca vai ser maior do que os 250 metros quadrados, que já seria a situação da área maior se o lote ele for realmente todo retinho, tá? Você vai ver se na matrícula ela consta toda a descrição perimetral do lote, tá? Quando você tem um imóvel que ele fala assim, começa com mais ou menos, lascou, tá? Então você vai ter que ver se ele traz todas as medidas exatas, quanto tem de frente, quanto tem lado direito, lado esquerdo, fundos, tá? Inclusive, já que eu estou falando nisso, também é interessante eu falar que, porque eu tenho imóvel, já trabalhei fiz uma construção no imóvel que era assim, imóvel meu, e ele falava que do lado esquerdo eu tenho, era 25 metros e do lado esquerdo era 15 metros, tá? E na verdade, quando eu estava na rua olhando, isso era ao contrário, né? Só que o que acontece? Imagina só que o projetista, quando ele fez o loteamento, ele desenhou todas as ruas, ele foi dividindo os lotes. Aquela rua que está aqui com o lote para cima no desenho, que é lado direito, lado esquerdo é lado esquerdo, fundo é fundo e tal. Aquela rua que está passando em cima é o lote aqui embaixo, o que ele está vendo na planta como lado direito, né, ou lado esquerdo, quando você olha da rua fica invertido. Por quê? Tudo tem a ver com o ponto de referência do observador, tá? Então, tá errado, precisa retificar isso daí? Não, mas é uma coisa que gera bastante dúvida e pessoal realmente, às vezes, pena com isso daí e não precisa, tá? Não precisa mesmo, né? Descrição perimetral, a gente pega a documentação antiga, segue mais ou menos 15 passos, lascou. Segue até uma jabuticabeira, lascou. Tá? Segue contornando um córrego, também tá errado. Essa matrícula, esse documento, ele vai exigir uma retificação, tá? E também o quarto item, se já existem construções averbadas, ou seja, se já tem alguma área construída, né, inscrita nessa matrícula do imóvel, tá? Então, 4 pontos: nome do interessado, superfície, metragem, né, descrição perimetral e se já existem averbações, tá, nesse documento. E aí você vai realmente traçar essa estratégia em cima de todo esse levantamento que você fez. Olha, cliente, como eu te passei, eu vou te cobrar X reais para fazer a regularização, né? Eu achei aqui 500 metros quadrados para regularizar, vezes o preço do metro, tal, deu tanto, mais o laudo. Dessa parte de receita eu vou te cobrar mais X, e aí você vai realmente passar isso para o cliente com todas as tabelas assim aplicadas para o imóvel dele. Inclusive você também pode, é legal você colocar as taxas. Sempre coloque as taxas em separado do seu preço para não assustar o cliente. Coloca o seu preço e depois em separado você coloca taxas também, tá? Dica nova que eu não passei para o pessoal que ficou aqui na live de manhã. Bom, uma coisa que ajuda bastante também, gente, é apresentar um mapa que eu falo mapa da legalidade imobiliária, né? Que ele é um resumão de tudo o que envolve a nossa parte legal, a parte documental, aqui para regularização de imóveis. De novo, como eu falei lá no começo da live, 85% do nosso trabalho está nesse trabalho preliminar que você faz antes de fechar com o cliente, que é toda a parte estratégica. Fechou? Você vai precisar de desenhistas, você vai precisar de coisas somente operacionais. Que, claro, volto a falar, é importante você saber, mas você não precisa estar diretamente envolvido nisso, a menos que você
queira. E tudo bem se você quiser. O importante é que você faça isso de uma forma consciente, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu fiz uma... Deixa eu ver se eu consigo inverter aqui. Não vai rolar não. Não vai rolar não. Acho que não. Eu vou ter que adaptar aqui para o que eu estava trazendo. Vamos lá. Bom, pessoal, eu queria trazer aqui para vocês um resumo do mapa da legalidade, tá? Tudo que você precisa fazer, todos os processos que você vai precisar passar para fazer o atendimento. Se você ficou até agora aqui nesse vídeo, você vai ver, só prometo para você que se você prestar atenção nisso daqui, já vai ter valido a pena todo o seu tempo, tá? Porque realmente isso daqui é um material muito, muito bacana, que a gente acaba usando isso daqui como um guia para qualquer regularização imobiliária que a gente vai fazer, legal? Como eu falei, o nosso trabalho, 85% dele está realmente no planejamento, no trabalho prévio, antes do fechamento com o cliente. Depois ele é somente o operacional, legal? Então, quando a gente fala num imóvel, o principal, na verdade, que a gente fala é o lote, tá? A unidade mínima do que a gente tem que regularizar tem que ser tudo que está dentro do terreno, né? Não existe meio certo, tá? Ou seja, todo terreno tem uma inscrição cadastral na prefeitura, claro, a gente está falando de lotes urbanos aqui nesse caso, tá? E você não tem como fazer uma casa que está certa, outra que ou não esteja dentro do mesmo lote. Ou está tudo certo, ou está tudo considerado como irregular, tá? Então, no terreno, a pessoa pode ter 3 tipos de documentos, né? O primeiro, ele é um contrato. Esse contrato ele é particular. O famoso contrato de gaveta. Por que de gaveta, Igor? Vamos falar que eu comprei a casa do Pedro, tá? Nesse contrato vai estar falando que eu paguei, que o Pedro recebeu e que eu estou entrando no imóvel, tá? Ele é um documento mais precário. Ele não vai para lugar algum, né? Tanto eu quanto o Pedro, a gente vai pegar esse contrato e vai enfiar na gaveta. Por isso, ele é o contrato de gaveta. Legal? Aí depois a gente tem um segundo documento que é uma escritura pública. Toda escritura é pública, tá? Já aconteceu comigo do corretor vir falar para mim, né, agora a documentação do imóvel é 100% certa, para você ter ideia, a escritura de lá é pública. Balela, toda escritura é pública, tá? Quem faz esse documento é o cartório de notas, tá? Cartório de notas. O que eu quero dizer com um documento público? Se eu comprei essa casa do Pedro, eu tenho uma escritura pública. Se você, que não tem nada a ver com a história, quiser uma cópia desse documento, se você souber onde foi o cartório que a gente fez essa transação, você pode requerer uma cópia, porque ele é um documento público, tá? Claro, você vai pagar uma taxa, mas você consegue ter acesso a ele. E existe, por último, um terceiro documento que a gente chama ele de, que é a matrícula, tá? A matrícula do imóvel. Quem faz essa matrícula é o ofício de registro de imóvel, tá? Que o pessoal conhece como cartório de registro, enfim, tá? Mas ele é um ofício registro de imóveis. Esse documento aqui, ele é o maior documento que o imóvel tem, tá? Maior documento que o imóvel pode ter. Legal? Então, uma coisa interessante que eu trago para vocês é o seguinte, não sei se vocês já ouviram falar que só é dono quem registra, tá? Registro. Então, na verdade, a gente fala que a pessoa é proprietária do imóvel, propriedade, tá? Quando ela tem essa matrícula aqui. Igor, então você está falando que eu tenho contrato ou mesmo escritura, eu não sou dono? Não, tá? O que a gente fala é que você tem a posse. Mesma coisa que eu falar para você dessa caneta. Fala, pô, Igor, legal essa caneta e tal, ela é sua? Não, tá? Essa caneta eu posso pegar ela emprestada do meu pai, de um amigo, de um primo, e essa caneta não ser minha e ela está somente emprestada sobre a minha posse, mas ela tem outra propriedade. E essa questão aqui que eu falo para a gente atentar, porque quando eu digo que é o caso que eu já vi pessoas perderem
um imóvel é por falta dessa documentação aqui, tá, gente? E a gente vai ter oportunidade para trazer alguns casos, falar disso aqui em outras oportunidades, tá bom? Gente, principal é o lote, não existe construção sem o terreno. Se a pessoa perde um terreno, ela perde tudo que está em cima desse terreno também, tá? Então a gente tem que ficar de olho nessa documentação aqui, porque quando o cliente vem no seu escritório e fala, Igor, eu quero saber se você faz a minha escritura. O cliente, ele não quer escritura, tá? O cliente, ele tem que querer a matrícula do lote, tá? É isso, tá bom? Outra coisa, então, referente à parte da construção agora, né? Que é a casinha de arquiteto, hein? Vamos lá. Como a gente vai fazer para regularizar essa casa? A gente também tem 3 passos, tá? No caso de uma residência unifamiliar, primeira coisa que você tem que regularizar é junto à prefeitura, tá? Lá na prefeitura, se a gente pensar na prefeitura como IPTU, é facinho de entender porque a prefeitura ela quer cadastrar essa construção, ela quer cobrar o IPTU dessa casa que está feita lá para ela ter arrecadação, tá? E ela tem 2 formas de fazer isso. Uma quando ela reconhece que a construção está pronta com auto de conclusão de obras, tá? Ou então ela vai fazer um cadastro através de uma fiscalização, que é um cadastro irregular, tá? Esse cadastro irregular a gente chama de ex officio, tá? Com 2 Fs mesmo, tá? O que é o auto de conclusão de obra? É justamente o habite-se. E quando a gente fala do habite-se, quando a casa está regularizada, né? O reconhecimento que a conclusão foi construída pela prefeitura com tantos metros quadrados naquela tal data, né? A gente também pode fazer essa documentação através de um alvará de conservação ou então um alvará de regularização, que vai depender de como a sua prefeitura aí chama, tá? A prefeitura de onde está o imóvel, tá? Tanto um quanto o outro é o auto de conclusão de obra. Uma coisa legal para eu trazer aqui para vocês é que quando a prefeitura cadastra, normalmente ela cobra um negócio que vai chamar de ISSQN, tá? Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Às vezes a prefeitura ela somente abrevia, que chama de ISS, Imposto sobre Serviço. A prefeitura ela vai cobrar isso daqui independente se você fez a sua construção certa com o projeto, tem tudo direitinho, respeitando recursos, ou se você construiu lá de qualquer jeito, invadindo todos os recursos por fiscalização, a prefeitura ela vai te cobrar o ISS, ela te cadastra em ex officio, que fica como irregular, e ela vai ainda, por conta disso, geralmente cobrar um IPTU maior, em forma de multa. Tá? Então é muito comum aparecer gente no escritório que fala assim, poxa, eu paguei uma taxa cara, meu imóvel está tudo certo, porque eu paguei um negócio que eles me mandaram, eles cadastraram, meu imóvel já estou pagando IPTU, está tudo certo. Não, muito possivelmente o que a prefeitura cobrou foi o ISSQN aqui, ISSQN, e começa a cobrar o IPTU em forma de multa, mas o cadastro ele é feito de forma irregular. Como que a gente arruma? A gente vai ter que fazer o auto de conclusão de obra, que nesse caso, se é um imóvel irregular, seria uma conservação ou regularização. Legal? Acho que ficou bem explicadinho aqui para vocês, tá? Bom, saiu da prefeitura. A gente vai ter que regularizar esse imóvel perante a Receita Federal do Brasil. Tá? Lá na Receita Federal do Brasil, a gente tem que fazer o recolhimento ou a comprovação de recolhimento durante a obra, no caso de construções novas, ou no caso de regularização, ele vai cobrar por aferição. Tá? Inclusive, saiu agora uma nova normativa, tá? IN 2021 de 2021 da Receita Federal, onde ela vai trazer aí o CERO, tá? Que é um novo sistema que ela vai substituir a DISO. Então, isso daí é um tema super novo. Se você possivelmente não conhece ainda, vale a pena dar uma estudada, porque isso daqui realmente faz parte do nosso dia a dia profissional e vai ter bastante novidade na Receita, tá? Lá na Receita Federal, basicamente e resumidamente, você vai ter que fazer
o recolhimento, que é o pagamento de uma taxa que chama INSS, é o imposto, tá? Seguridade Social, previdência da mão de obra que construiu o imóvel, tá? Então, o que vai acontecer? Paga o INSS, tá? Claro, vai ter as questões se ele já expirou a cobrança, né? Enfim, que também vai ser material aqui para outros temas aqui de live, tá? Para a gente participar. O importante, você vai pagar o INSS para você querer pegar um documento que é a CND, Certidão Negativa de Débitos, tá? É isso daqui que você vai querer. Saiu essa documentação aqui da CND da Receita, você vai levar toda essa documentação que você vai empilhando para o registro de imóveis. Poxa, registro de imóveis é justamente esse mesmo registro de imóveis aqui que a gente estava falando da matrícula. Lembra que eu falei que era o maior documento que tem? É a matrícula do registro de imóveis, tá? Tá aqui, ó, registro de imóvel. E lá nesse órgão a gente vai pedir uma averbação das construções ou da construção na matrícula, tá? Gente, averbar é fazer constar. Então, a gente vai pedir para fazer constar a construção na matrícula. O que seria isso? Ele vai pegar esse documento do imóvel aqui, que ele fala que tinha um lote com 250 metros, medindo 10 de frente, 10 de fundo, 25 do lado, 25 para o outro, tá? 250 metros quadrados em nome de Pedro. Então, ele vai ter um novo ato, um risco, e vai trazer aqui um AV, que é a averbação. Ele vai estar falando o seguinte: neste lote foi edificada uma construção com 300 metros quadrados, devidamente regularizada na prefeitura conforme o auto de conclusão de obras número tal, que pode ser um habite, pode ser um alvará, tá? Devidamente regularizado, questões previdenciárias e tal, do INSS na Receita Federal, conforme certidão negativa número tal, averbado neste registro de imóveis, tá? Quando você tem a documentação nesse pé, a gente pode falar que só aqui você tem a documentação 100% ok, tá? Então, vamos lá. A pessoa que ela quer comprar um imóvel, quer vender o imóvel dela financiada, né? O banco não vai te pedir planta, o banco não vai te pedir CND, não vai te pedir alvará, BITS, nada, tá? O único documento que o banco vai te pedir é uma cópia da matrícula sua, tá? Onde constam a construção averbada com todo esse histórico. Legal, gente? Deu para entender aqui como que funciona todo esse raciocínio da legalidade imobiliária para que você possa fazer seu primeiro atendimento? Eu sei que é muita coisa, mas realmente esse é o propósito desse canal, e aos poucos eu vou passando para vocês todos os detalhes, como que você chega nesse resultado com todas as nuances que pode ter aí pelo meio do caminho, tá bom? Valeu!